E a diretoria do Sport respondeu a alguns sócios do clube, alguns torcedores que estavam criticando o novo plano de sócio da equipe rubro-negra, os novos planos de sócio da equipe rubro-negra. E a gente vai falar sobre o que disse o vice-presidente do Sport, Rafael Campos. Ele falou sobre a situação de check-in, sobre o problema que os torcedores rubro-negros vêm enfrentando, né, nessa questão de sócios, a perda de benefícios. Então a gente vai falar tudo aqui. Eu vou deixar minha opinião, a gente vai comentar, falar sobre esse assunto aqui, porque é muito importante para o torcedor do Sport saber, porque querendo ou não, é o torcedor do esporte que participa dos jogos, é o torcedor do esporte que vai até o jogo, que paga o seu sócio todo mês, enfim, o torcedor que trabalha, o torcedor que tem ali, né, um valor para ajudar o clube, e a gente precisa falar e abordar esse assunto também. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, já vai deixando o seu like aqui no canal do Luna, porque assim você fica por dentro sempre do que está acontecendo aqui no canal, você ajuda esse conteúdo a ser compartilhado para outros rubro-negros, então não perde tempo. Também não esquece de passar na GoCase, está aparecendo aí na sua tela, usando o cupom GOLUNA, você vai ter descontos exclusivos do seu time do coração, você vai ter descontos aí em produtos do esporte, em produtos do Fortaleza, do Ceará, do Bahia, do Vitória. Então, entra aí no QR Code, tem um link também na descrição e, claro, você pode usar o cupom GOLUNA para ficar por dentro de tudo. Então, bora lá, sem mais delongas, falar sobre o que está acontecendo, né? O Sport, só fazer um resumo rápido, antes da gente entrar na fala do vice-presidente do Sport, Rafael Campos, o Sport mudou seu plano de sócios, né? Tem um sócio 87, tem um sócio rubro-negro, tem um sócio leão, agora tem um sócio leão de todos, né? Que tem ali um valor simbólico de R$ 9,90, né? Com alguns direitos da equipe, porém, né, muito que se falava era do sócio 87, que tinha direito, né, a um check-in todo jogo, então assim, você pagava cerca ali de R$ 140, arredondando aqui, R$ 140, né, um valor mensal, e aí esse sócio dava ali direito ao check-in e mais um check-in para um convidado. Esse convidado não necessariamente precisava também ser sócio do clube, obviamente, podia ser qualquer outra pessoa, e aí tinha esse direito com esse valor. Então, assim, o sócio pagava, né? Se for levar em conta um dos sócios, o sócio pagava cerca de R$ 75 ali, R$ 70 por cerca de ingressos todos os jogos. Então, assim, se tinha 4 jogos no mês, tinha direito a 4 jogos, tinha direito a 2 ingressos em 4 jogos. Então, era um valor que o Sport era um valor interessante, né, para o sócio rubro-negro. Isso foi acontecer durante a Série B do ano passado, agora aconteceu no início do ano e estava acontecendo até agora, porém teve essas mudanças. Mas bora lá ver primeiro o que o Rafael Campos falou, para depois a gente comentar, para a gente falar sobre o que realmente aconteceu. Bora lá. O sócio, ele acessava, fazia o check-in dele, fazia o check-in, acho que viralizam cortes. O plano 87, ele é um plano que não é que ele perdeu benefícios. A gente ampliou, por exemplo, o check-in desse plano nas cadeiras centrais, que é o setor mais nobre do estádio. Qual era a distorção que a gente encontrou nesse plano? Como ele dava direito ao convidado e ele é prioridade 1, é uma coisa muito simples de explicar. Eu abria, o Sport é um estádio que tem uma capacidade que não é tão grande, né, em jogos grandes, o que acontecia era que, quando a gente abria a prioridade 1, né, na fila virtual, esse sócio, ele acessava, fazia o check-in dele, fazia o check-in do convidado. Então, ora, se eu tenho uma capacidade de colocar nas sociais do esporte 5 mil pessoas, 4 mil e pouca, certo? E eu abro para check-in de sócio e convidado, que juntos já dá os 5 mil lugares, o que acontecia é que metade das pessoas não eram sócios, eram convidados, e o sócio, quando entrava na onda 2 de prioridade, que era o sócio rubro-negro, que é a maioria esmagadora do nosso plano, que é a base que sustenta nosso plano de associados, ele simplesmente não conseguia fazer check-in. Então era cacete na diretoria, porque eu não consigo fazer meu check-in, porque eu não consigo fazer meu check-in. E aí a gente começou a se aprofundar nisso. Se o CPF, que a gente verifica que ele está sendo convidado sempre, depois de experimentar, qual era a ideia central desse sócio ser convidado? Ele degustaria, ele iria para um jogo, teria experiência e depois ele ia procurar o clube para poder se associar. Ou até nossa secretaria social iria atrás desse lead para poder trabalhar ele e converter em sócio. Mas estava muito cômodo, porque muitas vezes existia o sócio que dividia o plano com outro. Então, na verdade, o cidadão não pagava 150, ele pagava 75 para dividir o plano com outra pessoa e tinha prioridade 1 na compra. A gente corrigiu essa distorção e eu tenho visto também, muitos questionamentos, principalmente, né, um pessoal que ele tem uma capacidade de influência maior, mas a gente tem visto também muitas respostas nesses questionamentos de pessoas que estão dizendo que pela primeira vez conseguiram fazer o check-in sem dificuldade, que estão privilegiando de fato, democratizando o plano de sócios do esporte. Então a ideia da gente foi corrigir uma distorção que a gente acabou criando. E obviamente depois você dá um benefício para tirar é mais difícil, né, você vai gerar sempre uma parte desse público que vai reclamar. E o dado é simples, veja, 60% do meu sócio hoje é o sócio na categoria rubro-negro. Apenas 10% do que a gente tinha era nessa categoria, era um pouco mais de 10%, nessa categoria 87. Todo o resto ficava dividido entre as outras categorias. A gente criou uma categoria de 9,90 também. Então, assim, tá se batendo muito nessa questão do 87, mas ninguém fala que o Sport criou uma categoria popular, né, para se aproximar mais do seu torcedor que estava sem condições de ir pro estádio. Então, hoje o cara pode virar sócio, a pessoa pode virar sócio por 9,90, né, com 4 direitos a check-ins por ano, né, ou descontos importantes na compra do ingresso, né, mesmo na categoria de 9,90. Então, assim, a gente tentou dar uma balanceada, João e Lucas, pra gente poder corrigir essa distorção. O fato do dependente que ela cita aí, de repente abrir pelo menos para que o dependente seja convidado, é algo que a gente está estudando, né? Talvez a gente fazer ações específicas para jogos em específico, a gente liberar isso. Por quê? Porque a gente também tem a possibilidade da transferência do check-in. Então não adianta eu dizer que
estou fazendo check-in para um dependente e depois eu pego isso. A gente viu muito na final do Pernambucano. Hoje tudo é dado, João. Hoje a gente entra no sistema, a gente sabe o que João entrou, que horas ele entrou, até porque tem a biometria facial e etc. Eu consigo ver tudo. Então, assim, a gente consegue analisar os dados. Outra coisa que nos chamou a atenção. Teve um momento um pouco mais de beligerância ali que a gente teve ali da torcida com o clube ali. Pronto, tá aí o que falou o vice-presidente do esporte, o Rafael Campos, sobre esse assunto dos sócios, sobre os novos planos, sobre essa questão de check-in. Né? E aqui a gente tem que falar avaliando dois lados, tá? Avaliando tanto o lado do esporte, eu acho justo também falar sobre o lado do esporte, como também eu acho justo falar sobre o lado do torcedor rubro-negro. Né? O torcedor rubro-negro que tinha o plano 87, que era um plano ali um pouco mais caro, mas que dava direito aí aos 2 check-ins, inclusive muitos torcedores iriam para esse plano, porque a capacidade atual da Ilha do Retiro, né, como o próprio Rafael falou, quando chegava ali na segunda prioridade, que no caso era os sócios rubro-negros, que era um valor ali de R$69, R$70, esse plano já perdia o direito de ir, por exemplo, para as sociais, perdia o direito de ir ali para uma cadeira de ampliação, assentos especiais, que são setores ali, a gente pode dizer assim, onde tem poucas, né, oportunidades dos torcedores ir. Então, assim, o sócio 87, junto com o seu convidado, acabava pegando o direito de pessoas que também são sócias do clube, né? Beleza, que tem um plano que é mais caro, tem um plano que, obviamente, vai ter um direito maior, porém, como o próprio Rafael fala, esse foi um dos motivos do clube tirar esse benefício, muito também porque tinha sócio dividindo o plano, tinha sócio que estava até transferindo, vendendo o seu ingresso para outros torcedores. E aí o que, é que a gente precisa falar? O torcedor do esporte que tem um plano 87, ele não está errado em reclamar não, porque querendo ou não, é um direito dele, é um direito que talvez o clube, se for um erro do clube, o clube tenha errado quando ele colocou ali, né, lançou esse plano original e agora tenta corrigir, mas querendo ou não, é o direito do torcedor, então ele vai reclamar, porque querendo ou não, aumentou, né, o valor do plano, aumentou o valor financeiro, né, para o torcedor pagar e tirou um benefício importante que é o ingresso. Então o esporte praticamente diz, ó, você vai pagar o sócio, você vai pagar um sócio ali de quase R$200, eu não sei se passa, né, R$200, mas é um valor ali próximo a R$200, vai ter direito a um ingresso para o jogo e você pode comprar outro ingresso. E então aí acaba sendo mais um gasto. Mas por outro lado, o sócio rubro-negro, que é um valor ali menor, ele vai ter o direito, né, por mais que ele pague um valor menor, ele tem ali o direito dele de ter o ingresso, né? Que, por exemplo, um sócio convidado ali, ou até uma pessoa que não é sócio, que seja convidada, ela acabava pegando esse direito. Então, por um lado, o esporte tem isso em mente, até em questão de um faturamento do clube, tá? Eu vou falar aqui do lado dos torcedores também, mas o esporte tem um faturamento do clube na Série A, que é muito importante, ter um faturamento maior, que é muito importante ter uma ideia maior de que o clube precisa realmente ter um valor para se manter, tanto na Série A, tanto para pagar salário de jogadores, que é um elenco hoje com salário um pouco mais caro. O esporte fez isso sabendo das condições, mas também precisa desse rendimento. E a Ilha do Retiro, infelizmente, por mais que seja o estádio, a casa do esporte, eu acho que a Ilha do Retiro não deve ser trocada em nenhum momento pelo esporte, né? Eu acho que o torcedor nunca abriria a mão, também não abriria a mão de ir para a Arena Pernambuco e deixar a Ilha do Retiro, isso não deveria acontecer, mas é um estádio que não comporta toda a torcida do esporte, né? Óbvio, nenhum estádio comporta toda a torcida de um time, mas não comporta, né, a grande quantidade de torcedores do esporte. Então, talvez tenha sido isso a tentativa do esporte de fazer os sócios. E aí, o que o Rafael falou? O Rafael Campos traz, né, os motivos e ele fala sobre uma possibilidade, que aí eu acho uma possibilidade justa. Aí eu acho que ficaria bom para todo mundo, tanto para os sócios do esporte, né? Porque muitas vezes a pessoa que paga esse plano do sócio 87, ele quer levar a família, ele quer levar um filho, ele quer levar a esposa, enfim, até o marido, enfim. E aí, o que acontece? Quando o Rafael fala sobre a possibilidade de colocar um check-in a mais apenas para dependentes. Então, o esporte tem um plano ali com dependentes, e aí pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser, enfim, alguém ali da família, e que tem direito a ter esse benefício, a ser um dependente do sócio titular, e aí teria direito também a um check-in a mais. Isso eu concordo, porque aí o que o esporte faz? O esporte tira ali o sócio convidado, que muitas vezes estava sendo usado como questão de cambismo, estava sendo usado para pessoas que não eram sócios, e aí, querendo ou não, é um direito que acabava afetando os sócios rubro-negros, que apesar de pagar um valor menor, ele tinha prioridade 2 igual, então, às vezes, a pessoa que não era nem sócia, ela acabava tendo a prioridade 1, entre aspas. Então, isso acabava prejudicando até o clube como um todo, e agora, principalmente com a entrada facial, né, o ingresso facial, o clube, como o próprio Rafael também falou, acabava vendo todos os dados e via que era sempre as mesmas pessoas que estavam indo, e isso acabou fazendo o clube tomar essa decisão. O que eu acho, né, aqui dando uma opinião geral, acho que o esporte deveria
mudar esse plano de sócio realmente, botar ali pelo menos para um dependente, mesmo que seja com um valor maior, mas ter ali um dependente, porque querendo ou não, o jogo de Série A é um jogo onde mais torcedores vão querer ir, né, com a equipe, sei lá, um Corinthians, mais torcedores vão querer ir, o jogo contra o Palmeiras lotou, né, mas isso não pode também abrir mão da torcida de não querer ir na Ilha do Retiro mais, porque querendo ou não, tanto o time que está em campo, a comissão técnica, todos os jogadores ali, jogadores da base que estão lá no profissional, nenhum deles tem culpa, tá? Do que a diretoria faz, do que a diretoria deixa de fazer, e aí eu acho que o torcedor, por mais, obviamente, né, é uma questão financeira de cada um, é um torcedor que sabe, que conhece sua realidade, o torcedor é trabalhador, o torcedor deixa ali um valor para ajudar o clube realmente, tem gente que pagava o plano mais caro até para ajudar o clube, né, financeiramente, e fazer parte, né, dessa campanha do esporte na Série A e fazer parte dessa união, porque quando você paga um sócio, você se sente parte daquilo ali. E aí o torcedor, né, acho justo também criticar, o torcedor tá à vontade, tá no direito dele, porque paga o sócio todo dia, todo mês, e aí, enfim, é isso. Mas eu acho também que o esporte deve ter aí alguns benefícios, tirou também benefício de camisa, de sócio 87, isso aí eu também já não acho justo, porque querendo ou não, aumentou o valor e tirou mais um benefício, então o esporte precisa corrigir, cara, precisa corrigir aí, na minha opinião. Não, repito, não acho errado o esporte dar um aumento, né, querendo ou não, porque tá numa Série A, mas eu também não acho certo, né, o esporte tirar aí grandes benefícios, né, pelo menos ali colocar um ingresso para dependente, colocar o ingresso, como o Rafael Campos falou, que estão estudando essa possibilidade. Mas é isso, torcedor, eu quero saber de vocês, coloca aí nos comentários o que você acha sobre isso, lembrando que o torcedor do esporte tá certíssimo de criticar, de cobrar seus direitos, e claro, se for aí para cancelar, enfim, mas eu digo e repito, o time do esporte, a instituição do esporte, não tem nenhuma culpa do que está acontecendo entre a diretoria, dessa relação de sócios, nada. O time do esporte está ali jogando, continuando seu objetivo, e às vezes isso nem chega neles. Mas enfim, coloca aí nos comentários o que você acha e até a próxima. Valeu!